Fala galera, Léo do Mundo AI, bem-vindo ao canal, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou passar para vocês algumas dicas sobre a nova versão do Midjourney. Acabou de ser lançado o Midjourney versão 5.2 e a gente tem algumas novidades e eu vou demonstrar para vocês agora nesse vídeo quais são essas novidades e a melhor forma de você estar utilizando para obter os melhores resultados no Midjourney. Bom, aqui a gente está no Discord. Para quem não conhece o Midjourney, ele funciona através do Discord. A gente veio da versão 5.1, onde teve algumas melhorias, principalmente em se falando em imagens fotográficas, com a melhoria do algoritmo aí na criação de mãos, entre outras coisas que foram fine-tuned pela equipe do Midjourney. E agora a gente está com a versão 5.2, foi uma versão lançada em um curto período de tempo, mas eles vieram com algumas funcionalidades bem interessantes, que são essas funcionalidades que eu vou demonstrar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então fique ligado, fica até o final do vídeo. Lembrando que o Midjourney é uma ferramenta paga, então você tem que ter uma conta com assinatura básica para poder estar utilizando a ferramenta de forma produtiva. Aqui na página principal do chatbot do Discord, o primeiro comando que você vai digitar vai ser /settings. Quando você começa a digitar, ele já preenche mais ou menos a função que você vai estar utilizando. Então você pode clicar em /settings, apertar a tecla Enter e ele vai abrir o menu de configuração no Midjourney. A única coisa que você vai fazer aqui nesse momento é simplesmente selecionar a versão MJ versão 5.2 e confira se as outras opções estão marcadas exatamente igual a minha. Se você tem alguma dúvida em relação à configuração que está na sua ferramenta, você simplesmente clica aqui no botão Reset Settings e ele vai fazer o reset e provavelmente já vai marcar a versão 5.2 como padrão. Feito isso, você já pode começar a trabalhar no Midjourney. Então agora eu vou demonstrar para vocês o que foi melhorado na ferramenta. A primeira coisa, quando você digita Imagine e digita um prompt, a gente vai começar com um prompt simples. Eu simplesmente vou digitar aqui a Beautiful Woman e não vou definir nenhuma característica. A gente vai trabalhar com um prompt mais simples possível. Vou apertar Enter. Após ele gerar o primeiro lote de 4 imagens, a gente percebe que aparentemente não mudou muita coisa. A gente tem aqui a mesma janela de sempre, onde ele mostra as 4 imagens comuns, e a gente tem aqui o resultado da primeira geração, onde você tem acesso às imagens individualmente. Então você vai perceber que as mudanças não estão disponíveis aqui na primeira tela inicial. Se você clicar em criar uma variação ou clicar em gerar novas imagens, ele não vai te mostrar nenhuma função nova. As funções novas estarão disponíveis na hora que você clicar em fazer um upscale. Então eu vou clicar aqui em fazer um upscale da imagem número 2 e aí nesse momento ele vai abrir uma janela para mim com algumas opções. E dentro dessas opções a gente tem fazer uma variação. Na primeira opção aqui que tem a varinha mágica, onde as imagens terão uma diferença maior entre uma e outra, ou uma variação onde as imagens serão parecidas uma com as outras. Então eu vou testar as duas funções para vocês verem o que eu estou falando. Primeiro eu vou criar uma variação Strong, seria uma variação mais forte, e agora eu vou criar uma variação Subtle, onde seria uma variação um pouco mais sutil. Enquanto ele gera as imagens aqui, a gente vê que na opção de criar variações Subtle, as imagens são bem parecidas uma com as outras. A gente vê que não tem muita modificação, são modificações sutis, né? Deixa eu abrir para a gente conferir. A gente vê que as 4 modelos são bem parecidas uma com as outras, e a gente pode confirmar aqui clicando na janela individual. A gente vê que a composição da foto é a mesma, e a gente vê que existe a variação, mas não uma variação tão extrema, onde a gente nota uma diferença grande de uma imagem para outra. Agora, quando você cria uma variação strong, que seria a variação mais forte, né, no caso, a gente vê que as imagens geradas são totalmente diferentes umas das outras. Claro que a composição continua a mesma, mas a gente vê que as poses, o cabelo, às vezes até a face da pessoa é um pouco diferente da imagem que foi gerada inicialmente. Agora, voltando aqui para a mesma foto que a gente está trabalhando, a gente tem a opção de zoom. Se você tem a opção de fazer um zoom 2x, ou um zoom de 1.5, ou um zoom customizado. Eu vou gerar as 3 opções para a gente fazer a comparação de uma com a outra. Vou clicar aqui primeiro em zoom 2x, agora eu vou clicar em zoom 1.5, e agora eu vou clicar em custom zoom, que seria um zoom customizado. A partir desse ponto, você vai ver que você tem algumas outras opções. Então aqui a gente tem a opção onde a gente pode mudar o aspect ratio da imagem, que aqui está 1
1, 2.1, que seria 1/1, que seria uma imagem de 1 por 1, e a gente tem um zoom de 2. Então, quando você clica em zoom customizado, você tem a opção de mudar o aspecto relativo. Então, agora eu vou fazer uma imagem panorama e vou colocar 2/1, que a gente vai ter uma imagem de 2 de largura por 1 de altura. Se você quiser uma imagem para celular, você inverte, você coloca 1/2. E aqui no zoom, você pode variar um zoom sutil ou um zoom mais forte. O valor máximo para o zoom é de 2.0. Então aqui eu vou colocar 1.8 e vou dar um submit. Ele vai gerar as imagens para mim. E agora eu vou fazer a comparação do zoom de 1.5 para o zoom de 2.0. E aqui seria o resultado do primeiro lote de imagem com o zoom de 1.5. A gente vê que a imagem ficou um pouco maior. Na verdade, a gente pegou uma área maior da imagem, né? Ele abriu a imagem para os lados e para cima e deu um zoom out, que seria um zoom externo da fotografia. Agora, com o zoom de 2.0, a gente chegou nesse resultado, que a gente tem uma imagem um pouco mais alongada. Esse aqui seria o zoom de 1.0, esse aqui seria o zoom de 1.5, onde a gente tem um distanciamento um pouco maior do personagem da foto, mas mesmo assim não um distanciamento tão longo. E aqui a gente tem um zoom customizado, onde eu defini que além de ter um zoom, eu mandei criar uma imagem no estilo panorama. Então a gente tem uma imagem um preenchimento bem maior e a gente tem várias variações aqui. A gente tem, por exemplo, a primeira imagem tem uma vela numa janela, tem o pessoal lá no fundo ali da outra janela e ele me gera algumas variações diferentes, né? Que a gente já vê que tem pessoas ali no fundo, tem outra pessoa do lado de cá. E essa seria a nova funcionalidade que a gente tem aqui no Midjourney. Agora eu vou demonstrar para vocês uma outra funcionalidade que foi adicionada na ferramenta e ela está bem sutil. Talvez muitas pessoas ainda não notaram ela porque não utilizam muito essa função. Mas é uma função bem útil aqui no Midjourney, que seria a função Describe. Quando você clica agora em Describe e envia uma foto para cá, vocês vão ver que uma das funções que estava na cara que eles deveriam ter implementado desde a criação dessa função seria a opção de você criar uma imagem baseado na descrição sem precisar de estar copiando isso aqui e jogando aqui embaixo. Então agora eles fizeram essa opção onde você clicar em um e ele automaticamente vai copiar todo o prompt, né, baseado na descrição da imagem e vai gerar a imagem para você baseado nessa característica da imagem número 1. Você pode fazer isso tanto quanto a imagem número 1, na 2, na 3, ou você simplesmente pode clicar aqui no botão Imagine All, aonde ele vai gerar as 4 imagens para você, baseada em cada uma dessas características que está aqui em cima. Então agora eu vou fazer isso e a gente vai ver o que vai trazer de resultado. Então agora para a função Describe, a gente tem os 4 resultados. Essa seria a foto original que eu enviei para o Midjourney. E aqui são as fotos que ele gerou utilizando a função Describe. Então a gente tem a mesma composição de uma mulher com fundo onde tem várias rosas e o mesmo estilo de fotografia. Então agora a gente vai ver a opção número 2, que foi gerado. A gente vê que o Describe utilizou a mesma formatação de 2:1 para gerar a imagem. Agora a gente vai para a imagem número 3. E aqui a gente tem o resultado para a imagem número 4. Aqui a gente tem a imagem número 3, as imagens individuais. Uma das coisas que vale salientar é que em relação às mãos, ainda a gente continua tendo algum tipo de problema. A gente vê que nessa foto aqui a mão está perfeita, mas na outra foto ficou meio esquisito. É um problema sério, a inteligência artificial ela não consegue lidar muito com essa questão de mãos, né? Aqui a gente tem a versão número 3. E aqui a gente tem a versão número 4, utilizando o Describe das imagens que foram criadas. Então é isso aí, pessoal. Basicamente esse vídeo seria mais para demonstrar essas funções novas do Midjourney versão 5.2. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou e ficou até o final do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele comentário e a gente se vê no próximo vídeo.